Momento de ouvir a palavra de Deus. Eu quero hoje, nesse dia de hoje, trazer uma palavra para você, para que você venha começar a sua semana aí com a certeza de que Deus, Ele nem tarda, Ele nem falha, Ele sempre chega na hora certa. Gênesis capítulo 41, versículo 38, diz assim, versículo 39, diz assim: Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Hoje eu quero dizer para você que a honra que Deus tem para a tua vida está bem aí, está chegando, o momento certo vai chegar. Você leu comigo aqui o momento em que Faraó, ele exalta José, ele honra José. Você leu aqui comigo o momento em que Faraó coloca no dedo de José um anel de honra, um anel que simboliza honra para a vida de José. José, a história dele é conhecida como a história daquele rapaz que contou um sonho aos seus irmãos, um sonho que não era para contar, e José foi lá e contou. É uma passagem conhecidíssima no meio cristão e por fora também. José, ele era o favorito de seu pai Jacó. Ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Foi o primeiro filho de Raquel e Jacó. Os 10 irmãos de José, eles o detestavam, não gostavam de José, por José ser o favorito, o preferido de seu pai. E no meio disso tudo aí nasce a inveja. Nasce a inveja no meio da família, no meio dos irmãos de José. E por conta disso começaram a detestar José, começaram a odiar José. E José, por ter um sonho, foi lá, contou, disse para os seus irmãos. E por conta desse sonho, os irmãos de José já detestavam, já tinham inveja. Por conta do sonho que José sonhou e contou a eles, eles começaram, aquilo que era só uma sementinha de inveja, virou algo grande, algo muito grande, a ponto de deixar o mal entrar no meio deles. Porque no meio da inveja, quando eles começaram a ter inveja, começou aí a ter brecha. E por conta disso, muitas coisas aconteceram. Para José chegar aqui aonde José chegou, para José ser honrado por Faraó, para José ser o governador do Egito, de todo o Egito, José, para chegar aqui, José passou por muitas e muitas situações.
Foram anos difíceis, foram anos complicados, foram anos de humilhação, foram anos de perseguição, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E por conta daquele propósito, José passou por um processo dolorido. Para ele ser honrado, para ele passar, para ele hoje, você lê a Bíblia, a história de José, e você hoje vê ele honrado por Deus, ele precisou passar por muitas situações. Todo que é chamado, todo que Deus tem um propósito, todo aquele que Deus tem uma honra lá na frente, uma exaltação, ele vai passar por algumas situações. E José passou por algumas, e eu vou citar elas aqui para você entender que não é as situações que podem te fazer parar, que não é as situações que podem te fazer desistir, que não é as situações que podem fazer você desanimar. Eu quero que você entenda hoje isso nessa manhã, que Deus tem sim exaltação para a tua vida, honra para a tua vida. Agora você tem que suportar, você tem que passar, você tem que viver os processos que a vida vai lhe trazer. O primeiro processo que José passou, que José viveu, foi quando os irmãos dele jogaram ele naquele buraco, dentro daquele poço. Os irmãos de José, tomados de inveja, de raiva, tomados ali pelo mal, lançaram José dentro de um poço, dentro de um buraco. José foi ali odiado pelos seus irmãos. As pessoas que deveriam estar do lado dele, as pessoas que deveriam estar com ele, as pessoas que deveriam o apoiar, mas fizeram o contrário, jogaram ele dentro do buraco, jogaram ele ali dentro de um poço, para que ele não pudesse viver o sonho que Deus deu para ele, para que ele não pudesse viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Só que eles não sabiam que eles podiam fazer o que quiser com ele. Eles podiam dizer, podiam fazer o que quiser, mas se Deus disse que vai fazer algo na vida de uma pessoa, Deus, ele vai e faz. Jogaram ele dentro do poço. Foi o primeiro processo que ele passou. Imagine você, o irmão mais novo, o irmão olhar para os seus irmãos e dizer assim: poxa, eu pensei que vocês eram meus amigos, eu pensei que vocês estavam comigo, eu pensei que eu podia contar com cada um de vocês, mas não, fizeram diferente. Nos dias de hoje não é diferente, nos dias de hoje não é diferente. Quem a gente pensa que poderia estar do nosso lado, nos ajudar, que poderia dar uma palavra de apoio, dizer: é isso mesmo, nós vamos conseguir, vai em frente, você vai crescer, você vai evoluir. Não, são os primeiros a jogar você dentro do poço, são os primeiros a jogar você dentro de um buraco, para ver se seus sonhos morrem, para ver se você não consegue viver aquilo que você sonhou. Mas eles podem jogar, eles lançam, eles podem jogar você, enterrar você. Mas uma coisa eu lhe digo nessa manhã: quando Deus tem um sonho, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, podem fazer o que quiser, Deus, ele vem. Você pode achar que está demorando, que não vai acontecer, ou que as pessoas estão fazendo o que querem com você. Se Deus diz que vai fazer, ele vai fazer na sua vida. O processo doloroso foi jogado num poço, num buraco. O segundo processo doloroso de José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José veio de uma linhagem de reis. José era filho de Jacó. José era neto ali de Abraão, de Isaac. José era neto de Isaac. Então você que veio de uma linhagem de reis, imagina José, que veio aí filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Imagina você, a cabeça desse jovem, a cabeça desse rapaz, vindo de uma linhagem de reis, de pessoas prósperas e abençoadas, ser vendido como escravo. Imagina você o que se passou na mente desse rapaz.
Mas uma coisa ele não deixou foi de confiar em Deus. Foi ali vendido como escravo. Um rei, um príncipe foi vendido como escravo. Sangue de príncipe, sangue de pessoas prósperas foi vendida como escravo. Imagina você o processo doloroso que José passou até chegar na honra de Deus na vida dele. Mas ele não desistiu, ele não deixou de confiar em Deus. Em muitos casos, muitos deixam de confiar em Deus por conta do problema, de uma situação. Mas é aí que Deus vê se você realmente confia nele ou não. Mas José não deixou de confiar em Deus. Foi vendido como escravo, sim, mas não deixou de confiar em Deus. Processo doloroso. Depois, outro processo que José passou, depois foi vendido como escravo, ele foi comprado por Potifar, uns dos generais de confiança do rei Faraó. E ali Potifar viu a sabedoria de José, a inteligência de José, trouxe para dentro de sua casa. E como sempre o diabo vai levantar pessoas para testar a sua fidelidade com Deus, pessoas para testar se você é fiel com Deus ou não. Potifar tinha uma mulher endemoniada. Potifar tinha uma mulher que não respeitava as leis, não respeitava o marido que tinha em casa. E a mulher de Potifar tentou fazer José ter alguma coisa com ela, mas José tinha princípios. José tinha princípios da parte de Deus. José confiava em Deus, que se permanecesse fiel em Deus, uma hora Deus iria honrar. E por conta de José se negar a fazer o que ela queria, ela levantou um falso testemunho contra ele. Ela levantou um falso contra José. Disse ao seu marido que José tinha abusado, que José tinha usado ela, que José tinha feito coisas horríveis com ela, desde que José fugiu, correu. E por conta disso, por conta desse problema, José voltou à prisão novamente, apanhou e voltou à prisão novamente, por ser caluniado por uma coisa que não fez, por ser caluniado por uma situação que não viveu. Mas José não deixou de confiar em Deus. Mesmo na prisão outra vez, mesmo ali preso novamente, José continuou confiando em Deus. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que Deus, Ele no momento certo vai chegar e vai agir ao nosso favor. Que no momento certo Ele vai chegar e vai fazer ao nosso respeito. Mesmo as pessoas levantando falso testemunho contra você, mesmo as pessoas dizendo que você fez algo sem fazer, mesmo as pessoas que você mais esperava te ajudar te abandonando, você tem que confiar em Deus, porque só Deus pode realizar na tua vida. Pensa aí nos processos dolorosos que ele viveu, nas dores, nas lágrimas. Pense aí no que ele viveu. De todos esses processos, chegou o tempo da exaltação de Deus na vida dele. Chegou o dia em que José interpretou o sonho do rei Faraó. E através desse sonho que José interpretou, Deus, olha só a visão. Deus, através desse sonho que Deus deu a Faraó, José interpretou. E através disso aí, Deus fez José ser exaltado e honrado. Deus fez José ser ali honrado. Porque aonde ele estava, ele tinha sido humilhado, tinha sido pisado, tinha sido vendido como escravo, tinha sido ali caluniado. Mas Deus honrou José. Deus exaltou José. Você leu comigo que Faraó tirou o anel do seu dedo e colocou o anel no dedo, na mão de José. Anel quer dizer honra, exaltação. Ele passou
pelos processos dolorosos. Ele passou. E isso não foi de um dia para o outro. Ele viveu isso há alguns anos. Ele passou por isso. Mas ele não deixou de confiar em Deus e de servir a Deus. Está aí o segredo. Muitas pessoas querem ser honradas, mas não confiam em Deus. Não confiam no que Deus diz, no que Deus falou que ia fazer. Deixam de acreditar pela primeira luta que bate na porta, que chega. Deixam de confiar pelo primeiro problema que bate na sua porta. Tem uma frase muito bonita que eu carrego comigo, que eu sempre digo, que para você viver o propósito, você tem que suportar o processo. Você vai sim passar por alguns processos na sua vida, mas se você suportar, se você aguentar firme, se você confiar em Deus, assim como Ele fez com José, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai te honrar, vai te exaltar no meio daqueles que te humilharam, no meio daqueles que te caluniaram, no meio daqueles que te deixaram. Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar no meio daqueles que não acreditaram em você. E Deus hoje traz essa palavra para a tua vida. Palavra de honra, de exaltação. E que você apenas confie, porque o seu tempo está chegando. O tempo da honra está chegando na tua vida. O tempo da exaltação está chegando na tua vida. Creia, confie em Deus. Não desacredite. Se o processo está doloroso, está doendo, se você está chorando, se você está pisando em espinhos, se você não está aguentando, confie em Deus, acredite que depois desse processo doloroso vem a honra de Deus na tua vida. Você vai começar a viver os propósitos de Deus na tua vida. Confia em Deus e acredita que no tempo certo a tua história vai mudar. O teu cativeiro vai mudar. Você vai sair desse baixo degrau e Deus vai colocar você lá no grande degrau, uma grande honra. Deus vai te colocar lá em cima. Honra quer dizer lugar de destaque. Você vai estar em destaque. Quando Deus te honrar, você vai estar em destaque. As pessoas vão te olhar e vão ficar sem acreditar. Nossa, como é que aconteceu isso? Sabe como isso aconteceu? Aconteceu por conta que você tem Deus na sua vida. Então quando Deus te honrar, você vai ficar num lugar de destaque. As pessoas vão te olhar e vão dizer: verdadeiramente Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Receba essa palavra. A honra de Deus está chegando na tua vida. A honra de Deus está chegando na tua família. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar aí as lutas que tu tem passado. Deus vai honrar as tuas lágrimas. Deus vai honrar as tuas orações. Deus vai te honrar. Creia nessa manhã, em nome de Jesus.